Já alguma vez se sentiu perdido no corredor dos enlatados do supermercado? As latas coloridas prometem refeições rápidas e fáceis, uma solução perfeita para os dias em que não apetece cozinhar. Mas já parou para pensar no que está realmente dentro daquelas latas? O que aconteceria se eu lhe dissesse que algumas dessas escolhas convenientes podem estar, silenciosamente, a sabotar a sua saúde, contribuindo para a tensão alta, para a inflamação e para aquela sensação de cansaço que teima em não desaparecer? É uma realidade dolorosa para muitos de nós que, na busca por praticidade, acabamos por encher a despensa com verdadeiros inimigos da nossa vitalidade. Mas existe um segredo, e não é desistir por completo da conveniência. O segredo está em saber distinguir os tesouros escondidos dos impostores. Neste vídeo, vamos abrir a sua despensa e analisar juntos as 5 piores comidas enlatadas que deveria evitar a todo o custo. E mais importante, as 5 que são verdadeiros superalimentos que deveria comer todos os dias para fortalecer o seu corpo e a sua mente. Fique até ao fim, porque o último alimento da nossa lista de bons pode ser uma surpresa total, e é um dos mais poderosos para a nossa idade. Vamos então começar a arrumar a nossa despensa, e o primeiro item a ir para o fundo da prateleira, ou melhor, para fora dela, são as salsichas enlatadas. Ah, as salsichas. Lembram-nos de refeições rápidas, talvez de petiscos da nossa juventude. Um prato de salsichas com um ovo estrelado ou enroladas em couve lombarda. Parece tão inofensivo, não é? Mas a verdade é que estas salsichas são uma das piores coisas que podemos consumir regularmente depois dos 60. O principal vilão aqui é o sódio. Uma única lata pode conter mais de metade da quantidade de sal recomendada para um dia inteiro. Para quem luta para manter a tensão arterial controlada, isto é um verdadeiro desastre. O excesso de sal força o nosso coração a trabalhar mais, endurece as nossas artérias e aumenta o risco de problemas cardíacos graves. Mas não é só o sal. Para que durem tanto tempo na prateleira, estas salsichas são carregadas de conservantes, como nitritos e nitratos. Estudos têm associado estes químicos a um aumento do risco de certos tipos de cancro, especialmente do sistema digestivo. É como se estivéssemos a convidar um problema para dentro do nosso corpo. E depois temos a gordura. A maioria das salsichas enlatadas é feita com carnes processadas de baixa qualidade, ricas em gorduras saturadas, o tipo de gordura que aumenta o colesterol mau, o LDL, e contribui para o entupimento das artérias. Pense nisto da próxima vez que abrir uma lata. Está a consumir um coquetel de sal excessivo, conservantes químicos e gorduras pouco saudáveis. Não vale a pena o risco pela conveniência. A seguir na nossa lista de alimentos a evitar estão as sopas cremosas enlatadas. Numa noite fria, uma sopa de cogumelos ou de espargos, cremosa e aveludada, parece o cúmulo do conforto. Mas, mais uma vez, a realidade nutricional é bem diferente. Tal como as salsichas, estas sopas são autênticas bombas de sódio. Os fabricantes usam o sal para realçar o sabor e para conservar o produto. Mas a quantidade é muitas vezes astronômica. Este excesso de sódio não só afeta a tensão arterial, como também pode levar à retenção de líquidos, fazendo-nos sentir inchados e desconfortáveis. Além do sal, muitas destas sopas contêm aditivos como o glutamato monossódico, ou MSG, usado para intensificar o sabor. Embora seja considerado seguro para a maioria das pessoas, alguns indivíduos são sensíveis ao MSG e podem sentir dores de cabeça, náuseas ou fraqueza. E a parte cremosa raramente vem de ingredientes frescos e saudáveis. Muitas vezes,
A textura é conseguida com amidos modificados, óleos vegetais hidrogenados e espessantes artificiais. O conteúdo de vegetais reais é, na maioria das vezes, mínimo. Está a comer um produto altamente processado que apenas imita o sabor e a textura de uma sopa caseira, mas sem nenhum dos seus benefícios. Uma sopa de legumes feita em casa com ingredientes frescos está cheia de vitaminas, minerais e fibra. Uma sopa cremosa enlatada está cheia de sal, gordura e químicos. A escolha parece óbvia, mas agora vamos às boas notícias, porque a nossa despensa pode e deve ter aliados da nossa saúde. O primeiro tesouro enlatado que devemos consumir diariamente é um clássico português: a sardinha em azeite. Sim, a humilde sardinha. É um dos alimentos mais nutritivos que podemos encontrar numa lata. As sardinhas são uma fonte excepcional de ácidos gordos ômega 3, especificamente o EPA e o DHA. Estes são os super-heróis da saúde do nosso cérebro e coração. O ômega 3 ajuda a reduzir a inflamação em todo o corpo, que é a causa de muitas doenças crônicas associadas à idade, como a artrite. Ajuda a manter as nossas artérias flexíveis, a baixar os triglicéridos e a reduzir o risco de arritmias cardíacas. Para o nosso cérebro, o ômega 3 é fundamental para manter a memória afiada e proteger contra o declínio cognitivo. Além disso, como comemos as sardinhas com as suas espinhas pequeninas e moles, elas são uma fonte fantástica de cálcio, muito mais fácil de absorver do que alguns suplementos. E claro, também são ricas em vitamina D, que trabalha em conjunto com o cálcio para manter os nossos ossos fortes e prevenir a osteoporose. E não nos esqueçamos da proteína de alta qualidade, essencial para manter a massa muscular que tendemos a perder com a idade. Opte sempre por sardinhas em azeite extra virgem. O azeite acrescenta gorduras monoinsaturadas saudáveis e antioxidantes. Evite as que vêm em óleo vegetal ou em molhos com muito sal. Uma simples tosta de pão de qualidade com uma ou duas sardinhas é um almoço rápido, barato e incrivelmente saudável. O segundo alimento que deve ter um lugar de honra na sua despensa é o grão de bico. Esta leguminosa versátil é uma potência nutricional. Primeiro, é uma fonte maravilhosa de fibra. A fibra é crucial para a nossa saúde digestiva, ajudando a prevenir a obstipação, um problema comum à medida que envelhecemos. A fibra também alimenta as bactérias boas no nosso intestino, que são essenciais para um sistema imunitário forte. Mas os benefícios da fibra não ficam por aqui. Ajuda-se a controlar os níveis de açúcar no sangue, abrandando a absorção de açúcar, o que é vital para prevenir ou gerir a diabetes tipo 2. E ao fazer-nos sentir saciados por mais tempo, a fibra ajuda a controlar o peso. O grão de bico é também uma excelente fonte de proteína vegetal, tornando-o uma ótima opção para quem quer reduzir o consumo de carne. A proteína, como já dissemos, é fundamental para os nossos músculos. Além disso, o grão de bico é rico em minerais importantes como o ferro, que combate o cansaço, e o magnésio, que ajuda na função muscular e nervosa. A melhor parte é a sua versatilidade. Pode adicioná-lo a saladas, a sopas, a estufados como o rancho, ou até triturá-lo para fazer um delicioso hummus para barrar no pão. Um conselho importante: passe sempre o grão de bico por água, antes de o usar para remover o excesso de sódio do líquido de conservação. Agora que já tem o grão de bico na sua lista de compras, vamos analisar mais um enlatado que é melhor deixar na prateleira do supermercado. Falo da fruta em calda. Pêssego, ananás, pera, parecem uma forma fácil e deliciosa de comer fruta, especialmente fora da época. No entanto, a fruta em calda é uma armadilha de açúcar. A calda em que a fruta está mergulhada é, na maioria das vezes, um xarope de açúcar, ou, pior ainda,
xarope de milho rico em frutose. Esta quantidade massiva de açúcar adicionado anula completamente os benefícios da fruta. Quando comemos um pêssego fresco, obtemos vitaminas, minerais e fibra. A fibra ajuda a abrandar a digestão do açúcar natural da fruta, evitando picos de glicose no sangue. Mas quando comemos um pêssego em calda, estamos a ingerir uma dose concentrada de açúcar livre, sem fibra suficiente para o contrabalançar. Isto provoca um aumento rápido do açúcar no sangue, forçando o pâncreas a libertar uma grande quantidade de insulina. Com o tempo, estes picos e quedas constantes podem levar à resistência à insulina, ao pré-diabetes e à diabetes tipo 2. Além disso, o excesso de açúcar contribui para a inflamação crônica no corpo, agrava as dores nas articulações, promove o ganho de peso, especialmente na zona abdominal, e pode até afetar negativamente o nosso humor e a nossa clareza mental. Se realmente gosta da conveniência da fruta enlatada, procure as opções que vêm em sumo natural, sem adição de açúcar. Leia sempre o rótulo. Mas, honestamente, a melhor opção é sempre a fruta fresca da época ou, em alternativa, a fruta congelada, que mantém a maior parte dos seus nutrientes sem qualquer adição. O quarto item na nossa lista negra são os pratos preparados enlatados, como a feijoada ou o rancho. Sei perfeitamente como é tentador. Chegar a casa cansado, sem vontade de cozinhar, e ter uma refeição tradicional portuguesa pronta em apenas alguns minutos. A conveniência é máxima, mas o preço que a nossa saúde paga é altíssimo. Estes pratos são formulados para terem um sabor intenso e uma longa vida útil, e para isso, os fabricantes recorrem a 3 ingredientes em excesso: sal, gorduras de má qualidade e conservantes. O teor de sódio numa única lata de feijoada pode facilmente exceder a dose diária recomendada. Já falamos sobre os perigos do excesso de sal para a tensão arterial, mas vale a pena repetir, é um dos maiores inimigos da nossa saúde cardiovascular. As carnes utilizadas nestes pratos, como o chouriço, a morcela ou o bacon, são quase sempre de qualidade inferior e altamente processadas. Estão carregadas de gorduras saturadas e conservantes, como os nitritos, que já mencionamos. Além do mais, o processo de enlatamento a altas temperaturas destrói uma parte significativa das vitaminas e nutrientes que estariam presentes numa versão caseira. Uma feijoada feita em casa, com feijão cozido por nós, legumes frescos e carnes de melhor qualidade, pode ser uma refeição nutritiva. A versão enlatada é uma sombra pálida da original, despojada da maior parte do seu valor nutricional e cheia de ingredientes que nos fazem mal. É uma troca terrível. Poupamos tempo na cozinha para, potencialmente, perdermos anos de vida saudável. Felizmente, existem alternativas igualmente práticas e infinitamente mais saudáveis. A próxima estrela da nossa despensa é o tomate pelado ou triturado. Este é um dos segredos mais bem guardados para uma cozinha saudável, saborosa e rápida. O tomate é o rei do licopeno. O licopeno é um antioxidante poderosíssimo, responsável pela cor vermelha do tomate. Os antioxidantes são como os guarda-costas das nossas células, protegendo-as dos danos causados pelos radicais livres que contribuem para o envelhecimento e para o desenvolvimento de doenças. O mais fascinante sobre o licopeno é que o nosso corpo o absorve ainda melhor quando o tomate é cozinhado. Isto significa que o tomate enlatado é, na verdade, uma fonte mais potente de licopeno do que o tomate fresco. O licopeno tem sido extensivamente estudado pelos seus benefícios para a saúde do coração, ajudando a baixar o colesterol LDL e a tensão arterial. Também está associado a um menor risco de certos tipos de cancro, especialmente o da próstata.
O tomate enlatado é a base perfeita para inúmeros pratos saudáveis. Pode fazer um molho de tomate rápido para uma massa, uma base para uma sopa rica em legumes, ou o refogado para um estofado de peixe ou de frango. Ao comprar, procure as versões sem adição de sal ou açúcar. Com uma lata de tomate triturado, uma lata de grão de bico e alguns legumes, tem o início de uma refeição deliciosa e nutritiva em poucos minutos. E para completar a nossa lista de campeões, temos outro clássico: o atum. Seja em azeite ou ao natural, o atum é uma fonte de proteína de alta qualidade e muito conveniente. Manter a massa muscular é um dos maiores desafios à medida que envelhecemos, e consumir proteína suficiente em cada refeição é essencial. O atum oferece isso de forma fácil e rápida. Tal como as sardinhas, o atum é uma boa fonte de ômega 3, embora em menor quantidade. Mesmo assim, contribui para a saúde do cérebro e do coração. É também rico em vitaminas do complexo B, que são vitais para a produção de energia, e em selênio, um mineral antioxidante importante para a função da tireoide e para o sistema imunitário. A sua versatilidade é imbatível. Uma salada de atum com feijão frade, cebola roxa picada e um fio de azeite é um almoço leve e completo. Pode misturá-lo com massa e legumes, ou fazer uma pasta para barrar em tostas integrais. A recomendação é a mesma de sempre. Prefira o atum conservado em azeite extra virgem ou em água ao natural. Evite o atum em óleo vegetal, pois estes óleos são muitas vezes ricos em ômega 6, que pode ser inflamatório em excesso. O atum é a prova de que comida rápida pode ser comida saudável. E agora vamos ao último item da nossa lista de a evitar. E este pode ser um choque para muitos, porque está presente em quase todas as despensas. Falo do milho doce enlatado. O milho em si não é um vilão. Fresco ou congelado, pode fazer parte de uma dieta equilibrada. No entanto, a versão enlatada tem alguns problemas. Primeiro, tal como muitos outros vegetais enlatados, vem muitas vezes com sal e, por vezes, até açúcar adicionado para realçar o sabor. Este sódio extra é completamente desnecessário e prejudicial. Segundo, o milho é um vegetal rico em amido. Isto significa que tem um índice glicêmico mais elevado do que vegetais de folha verde, por exemplo. Para quem precisa de controlar os níveis de açúcar no sangue, o consumo de milho enlatado, especialmente se for em grandes quantidades e sem o acompanhamento de fibra e proteína, pode causar picos de glicose. O processo de enlatamento também pode diminuir o seu valor nutricional, reduzindo o teor de certas vitaminas. Embora não seja tão mal como as salsichas ou a feijoada enlatada, existem opções muito melhores. Se gosta de milho, opte pelo congelado. É colhido no pico da frescura e congelado rapidamente, o que preserva a maioria dos seus nutrientes e não tem sal nem açúcar adicionado. É uma troca simples que faz uma diferença significativa. Depois desta lista de cuidados a ter, prometi uma surpresa final, um alimento enlatado que é um verdadeiro super-herói para a nossa saúde e que muitos de nós esquecemos ou nem sequer consideramos. E o nosso campeão secreto é o puré de abóbora. Sim, puré de abóbora em lata. Sei que pode não ser o enlatado mais comum nas prateleiras dos supermercados em Portugal, mas encontra-se em lojas maiores e vale a pena procurar. Certifique-se de que compra 100% puré de abóbora e não o recheio de tarte de abóbora, que está cheio de açúcar e especiarias. O puré puro de abóbora é uma potência nutricional. É incrivelmente rico em beta-caroteno, que o nosso corpo converte em vitamina A. A vitamina A é absolutamente essencial para a saúde dos nossos olhos, ajudando a prevenir a degeneração macular relacionada com a idade
e a manter uma boa visão noturna. Uma única porção de puré de abóbora pode fornecer mais do que a dose diária recomendada de vitamina A. Além disso, é muito baixo em calorias e riquíssimo em fibra. Esta fibra ajuda na digestão, promove a regularidade intestinal e dá-nos uma grande sensação de saciedade, o que é ótimo para controlar o peso. A abóbora é também uma boa fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunitário, e de potássio, que ajuda a regular a tensão arterial. E como podemos usá-lo? As possibilidades são muitas. Pode adicionar 1 ou 2 colheres de sopa à sua sopa de legumes para a tornar mais espessa, cremosa e nutritiva sem adicionar gordura. Pode misturá-lo com iogurte grego natural para um lanche rico em proteína e fibra. Pode até usá-lo em estufados ou caris para adicionar sabor, cor e nutrientes. É um ingrediente secreto que pode elevar a saúde das suas refeições de forma fácil e deliciosa. Então, como vimos, a despensa não precisa de ser um campo minado. A conveniência não tem de ser inimiga da saúde. Ao fazer trocas inteligentes, como substituir as salsichas e as sopas cremosas cheias de sal por sardinhas ricas em ômega 3 e grão de bico cheio de fibra, já está a dar um passo gigante pela sua saúde. Deixar de lado a fruta em calda açucarada e os pratos prontos em favor do tomate rico em licopeno e do atum prático é outra vitória imensa. E finalmente, ao dar uma oportunidade ao surpreendente puré de abóbora em vez do milho com sal, está a dar um presente aos seus olhos e ao seu sistema digestivo. Lembre-se, cada pequena escolha que fazemos na cozinha ou no supermercado conta. Não se trata de alcançar a perfeição da noite para o dia, mas sim de fazer progressos consistentes. Fazer apenas uma destas trocas inteligentes esta semana já fará uma diferença enorme na forma como se sente, na sua energia e na sua vitalidade a longo prazo. Trata-se de tomar o controle da nossa saúde, uma lata de cada vez. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos enlatados, dos bons ou dos maus, o surpreendeu mais? Existe algum tesouro enlatado que você usa e que eu não mencionei? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, considere deixar um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas práticas para vivermos esta maravilhosa fase da vida com mais saúde, alegria e bem-estar. Cuide-se bem. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Até a próxima!